Aqui Sim. contra o Ituano e lá contra o Mirassol. Essa coisa de vencer ou vencer. Já começando a nossa história, né? Porque a gente sempre trabalhou pensando que seria muito difícil, né? Nós nunca pensamos que seria fácil. A gente sempre imaginou que teríamos que lutar até o último minuto do jogo, que seria, né, sofrido, como são todos os jogos, né? Nenhuma equipe vence com facilidade. E pra gente conquistar os objetivos, a gente sempre foi conversado entre nós, né? Que a gente teria que jogar, que todos teriam que se entregar para conseguir o resultado que a gente precisava. E jogo a jogo a gente construiu, né? Diferente e longe das expectativas, né? Do que foi o primeiro jogo, que foi um susto para todos. Mas a gente nunca perdeu a confiança no que a gente ia fazer. Porque, Pintado, a gente fica observando os seus gestos ali, principalmente quando acaba o jogo. A sua vibração tremenda. A gente falou muito sobre isso, que das 3 passagens que você tem pela Inter, essa é a que mais intenso você está. A que mais você vibra quando termina um resultado positivo, por exemplo. É pela dificuldade? Sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida que eu sei muito bem o que eu enfrentei. Realmente um desgaste muito grande, mas é o meu trabalho, é a minha profissão. Eu aceitei um desafio muito grande e a responsabilidade continua sendo, até o último dia que eu estiver aqui, a minha responsabilidade é, no mínimo, deixar a Internacional onde eu encontrei. E isso eu exijo, né, das pessoas que trabalham comigo. Eu praticamente montei essa equipe, nós montamos essa equipe, mas diretamente eu tive, né, o contato com todos. Então, não podia dar errado. Eu não podia deixar as coisas não darem certo. E isso foi uma entrega de todos, acredito, mas eu vinha sofrendo demais. Tá? Por exemplo, assim, termina o primeiro jogo, 3-0 pro São Bernardo. Você chega na sua casa, coloca a cabeça no travesseiro. Em algum momento você pensou, meu Deus do céu, eu posso manchar um nome tão bonito que eu fiz na Internacional. Primeiro título foi na Inter, meu primeiro trabalho foi na Inter, eu fui campeão da A2. Vem 2006, por pouco não se classifica e leva o time de novo para 1. E aí você fala, meu Deus, eu trabalhei tanto, eu tive tantos problemas. Pô, não me deixa agora, Deus. Você fez isso, Pintado? Eu sou um homem de fé, né? Eu sei disso. Eu não tenho muito... eu não acredito em sorte, nem azar, nem nada. Eu sou um cara de fé e acredito muito no trabalho. Eu sei que sem Deus é impossível a gente conseguir qualquer coisa na vida, principalmente conquistas, né, do tamanho que é a responsabilidade em trabalhar aqui Internacional. Eu tenho um carinho, né, mais do que... Então. Talvez esse seja um defeito que eu tenho. Eu sou um cara sanguíneo, emocional, que tenho... Isso é virtude. Isso é virtude. É bonito. É que para mim, é muito importante, né, eu poder passar em Limeira passeando, dando uma volta, ou vindo assistir um jogo aqui e ser lembrado com coisas positivas. Então eu jamais, não podia dar errado. Né? Não pode dar errado. E isso para mim é uma carga muito pesada. E eu aceitei, não tem problema nenhum. Tenho uma casca, né? Eu já tenho uma vida no futebol. Depois do primeiro jogo, como a gente estava falando, ir para casa com 3 é dolorido. Nossa, imagina. É dolorido, né? Você cria um ambiente, né, de dúvidas. Incertezas. Sem dúvida, isso faz parte. Não é a primeira vez que eu passei e não vai ser a última que eu vou passar. Faz parte da nossa profissão, quem é do futebol sabe muito bem. Mas a convicção de que a gente fez tudo certo, está tentando fazer tudo certo, tem trabalhado muito para dar certo. Então, isso é o que eu sei diretamente. Nós temos já 7 ou 8 jogadores da nossa equipe com propostas para a Série B. Bom, isso é bom, né? Eu não sei, né? Porque no começo esse time era muito ruim, esse time vai cair. Não, mas tô dizendo agora, é bom, isso é bom. E bem empregado, hein? Vou te falar que esses caras estão saindo bem empregados daqui. Eu tenho certeza disso. Então, principalmente os laterais, tenho certeza disso. Por isso são 2 jogadores que têm ótimos... Maravilhosos. Esse é o nosso trabalho. Não é nada mais do que o nosso trabalho, que é 24 horas por dia pensando nisso. E com a responsabilidade de fazer um bom trabalho pela Internacional. Isso é muito positivo. O Pintado, eu mandei hoje uma matéria para ele, vai sair amanhã de manchete na Gazeta de Limeira, até mostro aqui, porque vale a pena. Eu acho um dado assim, eu gosto de fazer matéria desse tipo, e o Pintado ficou contente quando ele recebeu. Inter tem o melhor início de Paulistão
em 26 anos. E olha que a Inter começou, Juninho, meu abraço ao Juninho, assessor de imprensa da Inter, depois te manda essa matéria, que é interessante. E eu gosto de fazer esse tipo de comparação, pesquisa, né? Então, a Inter disputou o último bom início de campeonato que a Inter teve, foi em 2020 com o Elano. Foram 3 vitórias e 3 derrotas, ou seja, não alcançou os 10 pontos. A última vez que a Inter fez 10 pontos em 6 rodadas foi em 1997, quando a Inter estreou perdendo o jogo pro Corinthians aqui no Limeirão, né? Com gols de Mirandinha e Túlio, e depois reagiu com 3 vitórias e 2 empates. Então a Inter disputou de 97 para cá 11 campeonatos paulistas da primeira divisão. Então há 26 anos pintado que a Inter não tinha uma campanha tão positiva inicial, com 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. São números interessantes e, além disso, o presente pela vitória que você teve, e não só você, a Inter teve lá no Canindé, foi que você se torna o 7º treinador com mais jogos pela Inter, com 50 jogos. Você atingiu 50 jogos, empatando com o Carlos Gainetti, que é um dos técnicos expoentes aqui da Internacional. Então, Pintado, eu imagino o quanto você fica feliz, né? Você está comandando um time que você gosta, que você passou a torcer e que vem dando certo. Você faz uma grande campanha, melhor início em 26 anos e você atingindo 50 jogos. Quer dizer, tudo positivamente. Meu sonho, né? Meu sonho era estar vivendo esse momento aqui. Eu comprei a ideia realmente para vir passar por esse momento, mas sabia também que os momentos difíceis iriam vir, ainda não terminou. Não é como começa, é como acaba a competição. Eu disse isso lá no começo. Então a gente tem que ter os pés no chão, mas eu tô muito satisfeito com o que a gente vem fazendo. Isso não é um trabalho só meu. Tem um grupo de atletas muito sério, muito comprometidos. Talvez não sejam os melhores do mundo, mas são os mais comprometidos que a Internacional pode ter certeza que tem. Além da comissão técnica, né, um presidente que está muito presente, dando toda a força. A gente tem trabalhado muito para que o nosso torcedor continue acreditando, continue vendo que a gente está trabalhando muito, né? Que nós tropeçamos uma vez, mas a gente tem muita coisa... Cara, seu semblante está diferente, Pintado. Sabe, tá menos carregado. Eu vi no começo do campeonato, você tava assim... Sabe, não vou dizer pressionado, porque ninguém te pressiona. Mas é uma pressão grande. Não, mas eu sei, mas você sabe lidar. Sim. Mas seu semblante estava carregado, hoje você tá leve. Saiu... Você parece que tirou um piano das costas, é mais ou menos isso? Os caras falavam que eu carregava piano, né? Eu achei que o piano tinha ficado para trás. Eu acho que tem uns 3 ou 4 pianos nas costas ainda. A última participação sua aqui no nosso programa, você parecia que estava armado com 38, aquele da tinta. Não, é isso que eu tô falando, verdade. Mas você tava tenso. Tava tenso. Que eu sou um cara intenso, né? Sim. Não tenso, mas sou um cara intenso. Legal. E que eu vivo muito intensamente a minha profissão, principalmente quando eu estou num lugar que eu gosto. Eu tenho essa responsabilidade com uma cidade, com uma história. Eu tô falando, ser o 5º treinador da Internacional, para mim, vale muito, muito. Eu vou levar isso com muito carinho para frente. Mas ainda não acabou, né? Ainda tem um pedacinho aí desse campeonato. Mas eu acho que você foi muito verdadeiro. Isso, quando você veio aqui. Eu achei também. Dentro da realidade. Você não ficou aqui vendendo ilusão. E a gente, em cima de tudo que você falou, se você pegar hoje, mesmo com essa pontuação, que para nós, acho que para a grande maioria, é uma surpresa. Uma surpresa, 10 pontos. Ontem a gente fez a enquete aqui, entre os torcedores. Você, né, Tatinha, está surpreso com a campanha inicial da Inter? 80% pela surpreso. Pontuação, sim. Que bom que é uma surpresa boa, né? Não, boa, surpresa lógico, ótima. Porque alguns diziam, como é que é, nas 6 rodadas teríamos 2 pontos, é isso? Alguém falou isso, não sei quem. Falou. Boa. Não sei tá quem. Aqui, não tá aqui. Mas eu também tinha... Eu tava com medo. Eu também tinha uma prospecção menor de pontos, mas depois do jogo do Mirassol, né, houve algo diferente, aconteceu. Sim. A gente conseguiu construir algo muito, muito positivo, que hoje a gente começa a sonhar com algo a mais, né? Mas não é simples, não é fácil. Acho muito difícil a gente classificar. Antes de eu fazer a pergunta, eu só vou fazer uma foram colocação. 4 jogos, 2 pontos, não 6, tá? Vou fazer uma Não, eu mas também não altera. Tá legal. Eu acho que eu fui mais otimista. Você tem crédito. Mas aí tem uma vírgula, porque a equipe tem um adendo aí.
Eu acho que foi o mais positivo, né, Foi, Edmar? 6. Eu falei 6 pontos nos Mas 4. em 4 jogos. Em 4 a gente fez jogos. a projeção de 4. Eu fiz 6, que eu achei que ganhava 2. Aí foi de 6, conseguiu 4, hein? Depois que deu esse pulo. Quer dizer, mas eu vou fazer uma colocação antes da pergunta. A responsabilidade que você está tendo na Internacional, eu sei que para você é dobrada, porque foi lhe depositado uma confiança tremenda. Estou falando do presidente. E te deu uma carta, praticamente uma carta assinada embaixo. E você escreveu toda ela. Então, a responsabilidade aumenta e muito. Ainda mais quando você quer retribuir toda a confiança que foi lhe dada. Só que um outro detalhe. Para sua carreira, isso vai te fortalecer e muito. Eu acho também. Vai te dar uma confiança muito grande. Isso, então, tem o Não, contraponto. E tem. Você acha que não tem proposta também? Já Só tem. os laterais, tudo vai somar. só a zaga, né? O treinador não tem. É o que a gente conversou no início com a comissão técnica, com as pessoas que não são muitas, né? A Internacional não estava rodeada de muita gente para ajudar no começo. Hoje está aparecendo gente pra caramba lá. Sempre. Hoje tem muita A gente. foto dobrou lá? Não tem dúvida. Mas Tá também bem. faz parte, a gente sabe que é assim. Isso faz parte do futebol. Né? Todo mundo quer Da participar. vida faz parte. Da vida faz parte, né? No momento difícil, poucos estão por perto. É verdade. Mas isso faz parte, a gente entende, não é? A gente não tá, eu não estou reclamando nada disso. Agora, como você falou, é uma responsabilidade muito grande para mim. Eu me preparei para isso. Né? Eu não vim aqui só porque eu tenho amigo, porque me pagam um bom salário. Não é por isso, é porque eu tenho realmente um carinho, um respeito e um agradecimento muito grande. Isso faz com que eu sofra dobrado, como você falou. Sem dúvida. Pode ter certeza. Registrar os nossos apoiadores e só não prolongando, mas justificando. Dos 4 jogos, a minha projeção era empate com São Bernardo, derrota em Mirassol, derrota para o Corinthians e empate em Sorocaba. Por isso, da minha conta de 2 pontos em 4 jogos. Era lógico, tinha uma certa lógica. Então, não é uma coisa assim absurda, mas ainda bem que a Inter superou, né, ganhando em Mirassol e a gente vibrou pra caramba, tá bom? Ele não é coruja, mas presta uma atenção que você não tem noção. Quando você veio aqui, uma das frases que você disse: nós vamos sofrer muito no campeonato. Talvez nós tenhamos poucas oportunidades para ganhar a partida e nós não vamos poder falhar nessas poucas chances que vamos ter. Rapaz, o que você desenhou está acontecendo no campeonato. Quer dizer, a Inter ela tem poucas oportunidades se somarmos os 6 jogos. Claro, contra o Mirassol teve 4 chances reais para marcar. Mas é pelas circunstâncias Pelas do jogo. circunstâncias do jogo. Mas você disse isso, parece que você estava vislumbrando que isso iria acontecer. Porque a construção, né, eu sei o que eu tinha na mão, eu sei o que eu tenho na mão. Agora, entre criar, eu chutar do meio campo 10 bolas, eu cruzar 20 bolas na área e eu ter 2, 3 dentro da área do adversário para o goleiro fazer milagre, como foi contra o Corinthians, como foi contra o Mirassol, né, como foi alguns jogos que a gente conseguiu, talvez com menos quantidade. Só com o São Bento que a gente não tem nenhuma grande chance, né? Não sei aquela do Leandro que ele é travado no fim. Só contra o São Bento que a Inter não foi bem. Um cabeceio também do cabeceio do Leandro no primeiro tempo. Também Sim, na uma falta. cobrança de falta do Matheus Sim, Oliveira. Sim, exato. Sim, mas não uma grande chance. Não foi um jogo bom, a gente não merecia o melhor resultado. Se tivesse né? mais 10 confrontos Inter e São Bento, a Inter não perderia para o São Bento. É o que eu digo, a gente respeita os adversários, né? Isso é muito importante. A gente sabe da nossa força, sabe do nosso tamanho. O que é muito claro que a gente entende o nosso tamanho, mas a gente quer crescer. Todo mundo que está aqui quer ser maior, que quer levar a Inter. tinha que ter. Mas Antes que eu esqueça aqui, na última vez que você veio, eu fiz a seguinte pergunta para você. Você vai ser o técnico da Inter da Série D? Você falou, não tem nenhuma possibilidade. Faltou eu perguntar o seguinte para você na sequência. Há a possibilidade do Fabinho, seu auxiliar, ser o treinador da Inter na Série D do Brasileiro e você volta pro Paulistão do ano que vem? Mas a gente está tão conectado, está tão ligado no Paulistão que a gente quase não fala sobre isso, mas é muito difícil isso acontecer. Acho que a Internacional já pode até receber indicações do treinador do Paulista do ano que vem. Ah, para com isso. Já pode começar a planejar, né? Tem sim. gente que já pode se oferecer para a Inter também. E isso faz parte. A gente sabe que é assim. Não tem nenhum bobinho aqui.
Agora, o que a gente... E eu tenho conversado um pouco que a gente fala sobre Série D, é que você já tem que começar a pensar nisso. Lógico. Né? Você já tem que começar a trabalhar buscando objetivos na Série D. Qual é o teu objetivo na Série D? Né? E eu tenho certeza absoluta. A Internacional tem mais condições financeiras hoje, né, de fazer uma Série D, embora dinheiro, que a gente acabou de falar. Dinheiro não seja sinônimo de resultado, mas a Inter tem ótimas condições financeiras hoje, muito melhor do que quando, né, eu cheguei. E isso, mérito das pessoas, do presidente que trabalha pela Inter. Ao mesmo tempo que não é só o dinheiro, né? Você precisa ter... E Série D é complicado, você tem que ser da competição. Você tem que trazer o profissional da competição. Se aproxima muito da Série A2, né? Então, eu acho que isso a Inter tem que avaliar muito bem. E eu espero que o presidente aí comece a avaliar isso mais rápido. Mas ajude. O Fabinho tem sido um ótimo auxiliar. Muito. Não, o Fabinho é meu homem de confiança. Legal. A minha comissão técnica são profissionais de alto nível. O Jean estava na Série A, na Juventude. Isso. O Fabinho tem 4 anos de Corinthians com o Cari, ele ganhando tudo, a quarta força. Viveu muito esse momento, né, de descrente, né? Ninguém acreditava naquele Corinthians. A gente até falou muito sobre isso depois. O William estava na Série A com o Cuiabá. O Enori que está no Cuiabá também. Então são profissionais muito competentes e que ajudam muito. Mister. Então, por isso que eu estou dizendo, dentro da sua proposta de jogo, o time fez o que você queria. Então, na sua concepção, você falou, meu time foi o melhor jogo, foi esse. Por quê? Obedeceu o que a gente treinou, o que a gente ia fazer. Não sempre porque teve mais posse, mas pelo treinador. Para nós, como eu estou dizendo, vendo o jogo, Portuguesa. Para você é outra situação. Por isso que eu fiz essa colocação. E a gente, falando desde o início, né? O porquê que eu imaginava um sofrimento muito maior em pontuação. Porque você construir uma equipe do zero, né? Todos vocês sabem muito bem que estão acostumados a ver isso aqui. Sim. É muito complicado você, em 5 rodadas, já ter tudo ajustado. Hoje a gente está vendo o Santos, você está vendo o próprio Red Bull. Né? O São Paulo ganhou no último minuto do Santo André e hoje tem uma pontuação, senão teria o mesmo ponto de a gente, quase. Você vai o Mirassol com toda a estrutura, né, com o peso que tem, sofrendo bastante na competição. Então, Guarani é um dos clubes que vai sofrer até o final. Então, tudo isso a gente, né, pela experiência, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, o que deixa a gente muito satisfeito e também isso é muito trabalho, sem dúvida, é que a gente defende muito bem o resultado. Claro que eu quero ganhar de 3-0, 4-0. A gente tem tido oportunidade de fazer 2, 3 gols. Porque se não tem oportunidade... O próprio jogo do Mirassol. O Everton teve chance. Perdeu 2 chances, claro. Né? Então, a gente cria essa oportunidade. Mesmo contra o Corinthians, nós tivemos uma chance de fazer o gol. Se a gente faz o gol... O próprio São Bernardo, se faz o gol, claro, poderia ser outra história. É que no se, né, que a gente falou, né? Se não existe, que vale a bola na rede e a gente tá sendo eficiente nisso. Pintado, o próximo adversário da Inter é o Palmeiras. Você vai pra lá com uma gordurinha, né? É tudo que um treinador gosta, né? Você ter uma gordurinha pra enfrentar um grande. Porque você tem 3 adversários complicadíssimos na sequência. Santo André aqui domingo é um jogo muito complicado. Muito complicado. Não e vai depois. ter tão fácil também, né? Não, e depois no Morumbi contra o São Paulo. Quer dizer, são 3 adversários. Todos os adversários do Paulistão são difíceis, mas tem uns que ultrapassam um pouco esse limite. Caso Palmeiras e São Paulo, você jogar na capital. É bom chegar com uma gordurinha, né? Você imagine se você tá lá, que nem o Ituano, que nem a Portuguesa, a história é outra, a pressão é muito grande. Você tá mais tranquilo pra você jogar. Esse piano que eu carreguei a vida inteira... Saiu um pezinho, só uma tecla do piano, mas o peso ainda é muito grande. Como o Tatinha falou, não tem jogo fácil, né, no Paulista. Não é agora vamos ter facilidade. Não tem, além de ser 12, são 12 jogos. É muito rápido. É um torneio muito curto. E o que fica muito... Eu acho que esse é o grande mérito desse trabalho da Inter. É que quando nós tínhamos que ganhar, Mirassol, a gente vinha de uma derrota dolorida. Quando a gente teve essa exigência de ganhar, nós ganhamos. O Ituano em casa, a gente tinha exigência de ganhar, nós ganhamos. A exigência do jogo da Portuguesa para chegar com essa gordurinha, também. E agora a gente vai pro jogo do Palmeiras
com a exigência de ganhar do Palmeiras. Porque... O Ituano, pintado, quando terminou o jogo, eu olhei pro Tatinha. Ô, vitória importante! Não, você não vai ter tranquilidade em momento nenhum. Verdade. Até com a pontuação melhor. Porque quando você está lá embaixo, é lógico que é pior. Você vai estar brigando pela permanência. Quando você tem uma pontuação boa, você vai brigar pela classificação. Olha o grupo da Internacional, Edmar. Botafogo, Red Bull e Santos. O Santos que deu uma caída, mas estamos falando de Santos. Então, é só para colocar... Quer fazer uma pergunta? Não, vai. Pode. Então, a questão é, a sequência de jogos, é lógico que eu até fiz a pontuação. Não dá para você ficar contando pontos contra um Palmeiras lá e um São Paulo também lá. A possibilidade existe, mas existe também a probabilidade. A probabilidade, por isso que eu falei da necessidade de vencer a Portuguesa. Aqui era maior do que se vencer o Palmeiras. É possível, lógico, a gente já viu. A Inter já venceu lá, o próprio Corinthians lá também. A possibilidade, ela existe, mas a probabilidade é pequena. É lógico, a gente então, sabe. Essa coisa que o Edmar falou, de uma certa gordurinha, é que você não vai estar tão pressionado como se precisasse do resultado. Nessa questão aí é até compreensível. Você entendeu, né? Você pode perder, pronto. Não, eu achei que eu nunca fosse ouvir isso no futebol, cara. Achei que eu nunca fosse ouvir isso no futebol. Essa é pra perder. Achei que nunca fosse ouvir isso. É a primeira vez em 38 anos, a primeira vez que eu escuto. Você entendeu a linguagem popular que eu falei. Você tem condição de perder, você pode perder. Isso que a gordurinha é isso. Eu andei pra rua hoje, não foi isso que eu escutei, não. Deixa eu falar. Viu? Vamos ganhar do Palmeiras lá. Chega na Edna, conversa com ela. Dá uma atenção pra Edna Batista. A chance de você ser expulso com ela é gigante. Mas não, a gente não pode escolher, né? Esses grandes desafios também trazem grandes conquistas. Sim. Isso é uma história que vocês sabem melhor do que eu. O que é muito importante para nós é que a gente continue com essa pegada, que a gente continue, né, jogando nesse bom nível, nada de maravilhoso, mas nesse bom nível que a gente vem fazendo, que a gente continue competindo, porque a gente tem a responsabilidade de vestir a camisa internacional. E enquanto eu estiver aí, essa moleza... O pau come. Eu não tenho mais medo de perder, é verdade. Minha pergunta pra ele é o que ele acertou na Inter e o que ele acha que ele errou até agora. O que você acertou e o que você errou? É uma boa pergunta. Essa é uma avaliação que a gente tem feito toda semana, onde a gente acerta, onde a gente erra, porque para tentar melhorar. Eu acho que eu nunca tive dúvida na montagem da equipe. Eu nunca tive dúvida. Sempre foi uma convicção minha e eu, para não dizer que fui sozinho, mas praticamente eu defini essas contratações, eu negociei muita coisa, eu conversei diretamente para saber o comprometimento. O que o jogador quer por dinheiro ou você quer porque quer crescer profissionalmente. Então, acho que esse para mim foi um acerto e os números mostram. Acho que nós corremos um risco muito grande no início da competição em ter uma equipe muito jovem. Acho que esse foi um erro que eu cometi também, né, em iniciar um campeonato tão difícil com poucas opções, né? As opções eram os jovens e aí acho que isso também para mim nunca mais vou fazer isso na minha vida. Tá, e o Reinaldo Elias, por que o Pintado é tão retranqueiro? Eu sou São Paulino, eu conheço ele. Tô lendo aqui. Você fala, manda o Messi, o Neymar pra mim, você vai ver se eu jogo lá atrás. É legal. Eu acho interessante, eu também gostaria de jogar com 5 atacantes pra frente, pressionando lá em cima, tudo isso. Mas não é o que dá resultado, a gente viu isso contra o São Bernardo, a gente propôs um jogo lá na frente, a gente se expôs, nós fomos buscar, e isso a gente sofreu muito atrás, e essas correções a gente tem que fazer naturalmente. Mas antes de ficar com a bola, posse de bola, jogar bonito, eu prefiro ficar com 3 pontos. Essa é a classificação. Esses detalhes são muito interessantes porque coloquei isso, uma responsabilidade minha, e eu coloquei isso pro grupo no início do nosso trabalho. Antes da gente querer ficar com a bola, nós queremos ficar com 3 pontos. Porque eu acho muito bonito você construir o jogo, ficar com a bola, né, sair de trás jogando, a construção que todo mundo fala. Mas isso é efetivo, né? Quem tem que fazer isso, sim, é Flamengo, Palmeiras, essas equipes com alto investimento, com qualidade muito lá em cima, realmente essas equipes têm que sair jogando, têm que tentar. Outras equipes, né, inferior, que tem um tempo maior de trabalho, o caso do Ituano. O Ituano constrói bem o jogo.
né? Porque já tem uma base que vem jogando desde o ano passado. Acho que o Ituano jogou bem contra a gente. Nós não jogamos bem contra o Ituano. E aí é o mérito de você vencer quando você não joga bem. Acho que isso, o jogo da Portuguesa merecia não ganhar. O jogo do Mirassol a gente merecia ganhar, né? Por geral, no geral. Mas o jogo do Ituano, pra gente ganhar sem jogar bem, isso tem um mérito muito grande. Isso pra nós vale muito. Como é que você consegue uma vitória sem jogar bem? Com entrega, porque tem várias maneiras de você ganhar. Ganhar jogando bem, ganhar construindo, ganhar driblando, ganhar de alguma... E também ganhar com o coração. Isso, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu falei, essa é uma equipe que vai também ter coração, ter alma, ter muita entrega e competitividade. E esse grupo tá fazendo isso. Ok, man. O Krigor, quando faz a beirada, esses jogadores ajudam muito os nossos laterais. É o que mais sofre falta o Iago Teles e o que mais desarma o Everton Brito, né? No campeonato, né? E o que menos sai é o Everton Brito. Não é à toa, né? Dificilmente sai. É que nós estamos falando... É um jogador que se doa. Ela acaba tendo esses méritos. Porque o Everton, eu tinha feito essa observação para até para o Edmar, que o Matheus ele fica um pouquinho mais avançado, apesar de ter o 10, aquela impressão de ser o armador, mas ele tem essa liberdade de voltar, até porque dificilmente hoje o futebol vai ter um volante só. Mas ele fica mais ofensivo e o Everton recompõe mais o meio. Eu falei para o Edmar, esse jogador vai ser difícil de ser trocado. Verdade. E é o jogador menos que você mexe. Eu conheço o Everton, eu trouxe o Everton pro Juventude, o Everton estava 8 meses sem receber salário no Gama. E eu vi um jogo, falei, que impressionante a intensidade, e ele entregando tudo. Falei, pô, deve ganhar bem, deve estar tudo em dia. Aí fui saber, lá no Gama ele estava 8 meses sem receber salário. E correndo, entregando tudo. Falei, esse é um jogador que no meu time vai jogar sempre. Esse é o jogador que eu quero. Porque eu vivi isso, né? Eu passei por isso. Eu sei o quanto vale esse jogador, né? O quanto é valioso esse jogador para a equipe, porque eu fui um jogador assim, tecnicamente nada demais, mas fui um cara que me entreguei muito. Legal. E o Everton tem isso, né? A gente conseguiu construir em outros jogadores também essa característica de se doar para o grupo. Então, esse é um grupo que merece o carinho do nosso torcedor e vamos entregar tudo. Dos que chegaram, o Canezinho é o mais perto de... É que fisicamente está muito abaixo, né? Como Mas você que falou. jogador, hein? O nosso time fisicamente está muito bem, né? O Jean já conheço também, mas fisicamente nossa equipe não vai perder nunca para ninguém. Pode perder porque taticamente ou eu Você não precisa falar. Ontem nós fizemos a seguinte formação ideal da Internacional no programa com os reforços que chegaram. Não precisa concordar, não. Não precisa concordar, mas é o time. Sem pressão nenhuma. Então, ó, William Correia como primeiro volante, Jean Martin, Fernando Canezin e Matheus Oliveira. Iago Teles e Eliandro. Vocês assistiram algum treino, alguma coisa? Não. Alguém entregou, mas tem informação privilegiada. Eu sei que chega informação. Mas gozador. Tem um passarinho que voa lá e vem trazer Você tá aqui. falando dessa escalação contra o Palmeiras? Não, eu tô falando a escalação ideal daqui pra frente. Ideal. Porque contra o Palmeiras eu acho que o Eu Claudinei discordo não sai. totalmente. Por que você discorda? Claudinei, tirar ele do time, pra Claudinei? mim... Claudinei, desculpa. Tirar ele Mas do tudo bem, time... independente. Contra o Palmeiras eu acho que ele não sai, mas... Não, ele é cão de guarda lá na pra frente, marcar. Lá na frente. Mas Fernando Canezin, Matheus Oliveira, Iago Teles e Eliandro vai ser o time que vai terminar o campeonato. Eu também acho. Sabe por quê? Eu vou falar pra você o porquê que a gente fez essa escalação. Você vai estar com 3 volantes, apesar que o Canezinho já aproxima mais à frente. Uma liberdade total pro Matheus. Fantástico. Os alas, que eu falei, hoje a Internacional tem 2 alas que tem total condição de atacar, porque os 2 cruzam bem, atacam bem. Só que o sistema hoje não permite. Não dá para os 2 atacarem. Mas com essa formação, com esses 3 volantes, total liberdade. Pô, com 3 ali você não vai tomar nas costas. Parabéns, Zé Mário. Belo lateral esquerdo que você trouxe. Muito bom. Pelo amor de Deus, você tá louco. Muito bom. É o Silvinho do Corinthians, nos áureos tempos de Corinthians. É mérito deles, né? Mérito dos jogadores que realmente compraram a ideia. Ninguém tá aqui por dinheiro. Se você for falar de valores aqui, você fala, pô, esse cara não pode ganhar só isso. Porque passou outros jogadores aqui, né? Ganhando com mais. menos qualidade, ganhando muito mais. Opa! Né, Cajá? Se a gente bater, se a gente falar que a gente fez uma folha, isso é um erro que eu assumo, eu respeito, eu entendo. Fazer uma folha de Paulistão de 450 mil reais é muito baixa. Metade da do Água Santa. Nós estamos falando metade da maioria, né? Água Santa é 850 mil.
E lembrando que o Rael é um bom jogador. Também. Nossa. O Rael faz 2 posições. Sim. Faz. Ele faz o lateral e também faz a parte da frente, já ajudou.